Olá, seja muito bem-vindo. Hoje vamos olhar para algo que está presente em todas as coisas que existem. A nossa jornada passa por entender a estrutura fundamental da matéria, aquilo que define do que o universo inteiro é realmente feito. Já repararam como objetos ao nosso redor parecem completamente sólidos? Considere algo comum, uma pedra segurada na mão. Ela parece densa, pesada, compacta, mas em níveis muito menores, essa pedra é formada por átomos separados por enormes regiões vazias. Se quase toda a matéria é composta por espaço vazio, o que realmente sustenta a solidez que percebemos? Nesta história, vamos seguir a trilha das descobertas que levaram os cientistas a investigar do que a matéria realmente é feita. Vamos descer até escalas cada vez menores, explorar as partículas que formam tudo o que existe e entender como forças invisíveis mantêm a estrutura do universo organizada. Mas antes de continuarmos, preciso da sua ajuda. Deixa o seu like agora, se inscreva para não perder mais vídeos e compartilhe esta história. O universo para o sono depende desse apoio, e o que é rápido para você nos ajuda imensamente. Agora, relaxe, feche os seus olhos e deixa a ciência te guiar. A busca pela compreensão daquilo que forma a realidade é uma das jornadas mais antigas e persistentes da mente humana, uma investigação que atravessa os séculos e molda a nossa percepção sobre o que é real e o que é ilusório. Para entendermos como chegamos ao conhecimento atual, precisamos primeiro retornar ao momento em que a pergunta sobre a divisibilidade da matéria foi formulada pela primeira vez, em um tempo onde a observação era guiada apenas pela lógica pura e pela intuição filosófica, muito antes de existirem os laboratórios e as ferramentas de medição que temos hoje. Imaginem que estamos na Grécia Antiga, há mais de 2.400 anos, caminhando por uma praia isolada e observando a areia sob nossos pés. De longe, a areia parece uma massa contínua, uma superfície única, suave e uniforme que se estende até encontrar o mar. No entanto, ao nos aproximarmos e pegarmos um punhado dela, percebemos que essa massa aparentemente sólida é, na verdade, composta por incontáveis grãos minúsculos, cada um com sua forma e sua individualidade. Foi a partir de reflexões profundas como essa que pensadores como Demócrito e seu mestre Leucipo propuseram uma ideia revolucionária para a época. Eles sugeriram que, se continuássemos a dividir qualquer objeto físico, fosse uma fruta, uma rocha ou uma gota de água, chegaríamos inevitavelmente a uma partícula tão pequena que não poderia mais ser cortada, fragmentada ou simplificada. Eles chamaram essa partícula de átomo, um termo que, em sua origem linguística, significa exatamente aquilo que é indivisível, o limite final da matéria. Para esses filósofos, o universo era composto por esses pequenos blocos eternos e imutáveis, que se moviam no vácuo e se combinavam de diferentes formas para criar a diversidade infinita de coisas que percebemos. Era uma visão de mundo baseada na existência de algo fundamental, uma unidade básica que garantia a ordem e a permanência em um mundo que parece estar em constante mudança. Durante quase 2000 anos, essa ideia permaneceu adormecida, tratada mais como uma curiosidade intelectual ou uma hipótese abstrata do que como um fato científico comprovável através da experiência. A matéria, durante grande parte da história, era vista por muitos outros pensadores e alquimistas como uma mistura de qualidades e elementos fundamentais como a terra, o ar, o fogo e a água. Foi somente no início do século XIX que essa perspectiva começou a mudar de forma drástica e definitiva, marcando o nascimento da química moderna. Um químico e meteorologista inglês chamado John Dalton decidiu retomar o antigo conceito grego, mas desta vez fundamentado em experimentos rigorosos com gases e em observações precisas sobre como as substâncias reagiam entre si. Dalton percebeu que as substâncias químicas se combinavam sempre em proporções fixas, pesos exatos e relações numéricas definidas, o que sugeria fortemente que a matéria era, de fato, composta por unidades discretas, pesáveis e imutáveis. Em sua visão científica, os átomos eram como esferas sólidas, maciças e indestrutíveis,
semelhantes a bolas de bilhar microscópicas que não podiam ser criadas nem destruídas, apenas rearranjadas para formar novos materiais e novos compostos. Ele acreditava que cada elemento químico era feito de um tipo único de átomo, e que a diferença entre o hidrogênio e o oxigênio, por exemplo, residia simplesmente na massa e nas propriedades dessas esferas fundamentais. Esse modelo de Dalton foi o primeiro passo concreto da ciência para mapear a estrutura da matéria de forma quantitativa, estabelecendo uma base sólida e organizada sobre a qual todo o conhecimento posterior da humanidade seria construído, permitindo que deixássemos para trás as suposições e entrássemos na era da medição precisa. A ideia de que o átomo era uma esfera indivisível, uma unidade última sem qualquer estrutura interna, perdurou por algumas décadas, trazendo um certo conforto à comunidade científica que acreditava ter encontrado as peças finais do quebra-cabeça cósmico. No entanto, a natureza sempre guarda segredos que desafiam a nossa simplicidade. No final do século XIX, novos fenômenos estranhos e inexplicáveis começaram a surgir nos laboratórios de física, sugerindo que o átomo escondia algo em seu interior. Em 1897, o físico Joseph John Thomson realizava experimentos com tubos de raios catódicos, que eram dispositivos de vidro onde se criava um vácuo quase perfeito e se aplicava uma voltagem elétrica muito alta entre dois eletrodos. Ele observou a existência de feixes de luz que atravessavam o vácuo, mas descobriu que esses feixes não eram apenas luz, mas sim um fluxo de partículas carregadas negativamente que podiam ser desviadas por campos elétricos e magnéticos. Thomson concluiu com surpresa que essas partículas eram milhares de vezes menores do que o átomo de hidrogênio, o átomo mais leve que se conhecia. Ele havia descoberto o elétron. Essa descoberta foi um marco absolutamente revolucionário na história do pensamento, pois provou de forma irrefutável que o átomo não era a unidade última e indivisível da realidade, como se acreditava desde a Grécia Antiga. O átomo era, na verdade, um objeto complexo, um sistema que continha constituintes ainda menores e mais fundamentais em seu interior. Para explicar como um átomo poderia ser eletricamente neutro se possuía elétrons negativos, Thomson propôs um novo modelo onde o átomo seria como uma nuvem ou uma esfera de carga positiva difusa, com os elétrons negativos incrustados nela para equilibrar a carga total, de uma forma que lembrava as sementes distribuídas dentro de uma fruta ou as passas em um pudim tradicional. A ciência, no entanto, nunca se contenta com a primeira resposta e é movida pela constante necessidade de testar e questionar seus próprios modelos. No início do século XX, mais precisamente no ano de 1911, um ex-aluno de Thomson, o físico neozelandês Ernest Rutherford, conduziu um dos experimentos mais famosos, elegantes e reveladores de toda a história da física. Ele utilizou partículas carregadas positivamente, chamadas partículas alfa, que são emitidas naturalmente por materiais radioativos, e as disparou contra uma folha de ouro extremamente fina, tão fina que tinha apenas algumas centenas de átomos de espessura. Segundo o modelo proposto por Thomson, as partículas deveriam atravessar a folha de ouro quase sem sofrer resistência, sofrendo apenas desvios mínimos e irrelevantes, já que a carga positiva do átomo deveria estar espalhada de forma suave por todo o seu volume. Porém, o que Rutherford observou em seu laboratório foi algo que ele mesmo descreveu mais tarde como o evento mais incrível de sua vida, comparável a disparar uma bala de canhão contra um lenço de papel e ver a bala ricochetear e voltar para atingir quem disparou. Embora a grande maioria das partículas realmente atravessasse a folha de ouro sem qualquer impedimento, uma pequena fração delas sofria desvios imensos e algumas poucas eram rebatidas diretamente de volta para a fonte. Foi nesse momento de perplexidade científica que Rutherford compreendeu uma verdade profunda e transformadora. O átomo não poderia ser uma massa uniforme e fofa de carga positiva. Para que as partículas fossem repelidas com tamanha violência, o átomo deveria possuir em seu centro um núcleo minúsculo, mas extremamente denso e carregado com uma força positiva concentrada. Essa percepção mudou radicalmente tudo o que a humanidade sabia sobre a solidez das coisas
e sobre a própria natureza da realidade física. Rutherford concluiu que quase toda a massa do átomo estava concentrada nesse núcleo central incrivelmente pequeno, enquanto os elétrons, as partículas negativas de Thomson, orbitavam ao seu redor a distâncias imensas em comparação ao tamanho do núcleo, deixando vastas e silenciosas regiões de espaço absolutamente vazio entre eles. Se pudéssemos ampliar um único átomo de oxigênio até que ele tivesse o tamanho de um grande estádio de futebol moderno, o seu núcleo central seria comparável ao tamanho de uma pequena mosca pousada exatamente no centro do gramado, enquanto os elétrons estariam circulando velozmente nas arquibancadas mais altas e distantes. Todo o restante do estádio, cada centímetro de espaço entre a mosca no centro e as arquibancadas, seria composto apenas por vácuo, por um nada invisível. Essa é uma das verdades mais desconcertantes da física. A matéria que tocamos todos os dias, as cadeiras onde sentamos, os livros que lemos e até o nosso próprio corpo é, na realidade, majoritariamente composta por espaço vazio. O que nos dá a sensação de solidez, o que nos impede de atravessar as paredes ou de afundar continuamente em direção ao centro da Terra, não é a presença de uma matéria sólida e contínua, mas sim a poderosa repulsão elétrica entre as nuvens de elétrons dos átomos que formam o nosso corpo e as nuvens de elétrons dos objetos ao nosso redor. Somos mantidos flutuando sobre as superfícies por forças invisíveis que atuam no vácuo atômico. Com o passar dos anos e o avanço das técnicas de investigação, os cientistas continuaram a mergulhar cada vez mais fundo no coração desse núcleo denso. Descobriu-se que a carga positiva concentrada ali era devida a partículas que foram chamadas de prótons. O número exato de prótons contidos no núcleo de um átomo é o que define a identidade química fundamental de um elemento. Um átomo de hidrogênio, o elemento mais simples do cosmos, possui sempre um único próton, enquanto um átomo de ouro, denso e valioso, possui sempre 79 prótons em seu centro. No entanto, ao realizar cálculos precisos, os físicos notaram um mistério matemático intrigante. A massa total do núcleo atômico era quase sempre muito maior do que a simples soma das massas de todos os seus prótons. Havia uma massa fantasma, que não podia ser explicada apenas pela presença das cargas positivas. Isso sugeria fortemente que deveria haver outra partícula escondida ali dentro, uma entidade que contribuísse com massa considerável para o sistema, mas que não possuísse qualquer carga elétrica, sendo invisível às interações eletromagnéticas comuns. Foi somente no ano de 1932 que o físico James Chadwick confirmou experimentalmente a existência do nêutron, a partícula neutra que reside no núcleo ao lado dos prótons, ajudando a estabilizar a estrutura atômica e permitindo a existência de núcleos mais pesados e complexos. Ao entendermos a existência organizada dos prótons e nêutrons no núcleo e dos elétrons dançando em suas órbitas ao redor, a humanidade acreditou, por um breve momento de satisfação intelectual, que finalmente havia encontrado as peças fundamentais e definitivas do grande quebra-cabeça da matéria. Parecia que havíamos chegado ao fim da linha na nossa busca pelo que é básico. Contudo, a história da física nos ensina com humildade que cada grande descoberta é apenas uma nova porta que se abre para um nível de complexidade ainda maior e mais misterioso. O que parecia ser o alicerce final e sólido da realidade revelou-se décadas mais tarde como apenas mais uma camada superficial de uma estrutura muito mais profunda, dinâmica e fascinante que a ciência estava apenas começando a desbravar. Estamos agora posicionados exatamente no ponto de partida para entender como essas partículas, que um dia chamamos de fundamentais, escondem segredos que nos levariam ao coração das forças fundamentais que regem o nascimento e a evolução de todo o cosmos. Quando despertamos em uma manhã comum e estendemos a mão para tocar o tecido dos lençóis ou o suporte de madeira da cama, raramente questionamos a natureza daquilo que estamos sentindo. Para a nossa percepção imediata, o mundo é um lugar de solidez absoluta e de fronteiras bem definidas. No entanto, se pudéssemos silenciar por um momento as conclusões apressadas dos nossos sentidos
e mergulhar na realidade física que sustenta cada um desses gestos cotidianos, descobriríamos que a nossa rotina é uma dança constante com o impossível. Você não acreditaria se eu dissesse que, tecnicamente, você nunca tocou em nada em toda a sua vida, pelo menos não da maneira como imagina. Cada vez que você sente a pressão de uma cadeira contra o seu corpo ou o peso de uma xícara de café entre os dedos, o que está ocorrendo é uma interação majestosa entre as estruturas fundamentais que discutimos anteriormente. Vamos imaginar esse encontro microscópico, que acontece bilhões de vezes por segundo em sua rotina. Quando você aproxima a sua mão de uma superfície, os elétrons que orbitam os átomos da sua pele e os elétrons que circundam os átomos do objeto começam a sentir a presença uns dos outros. Como ambos possuem a mesma carga elétrica negativa, eles exercem uma força de repulsão mútua que cresce exponencialmente à medida que a distância diminui. Essa força invisível é tão poderosa que impede que os núcleos dos átomos realmente se encontrem. O que você interpreta como a sensação tátil de solidez é, na verdade, o seu sistema nervoso processando a resistência desse campo elétrico. É um pensamento fascinante perceber que estamos, literalmente, flutuando sobre as cadeiras e sobre o solo, mantidos a uma distância ínfima, mas intransponível, por uma lei fundamental da natureza que garante que a matéria não se colapse sobre si mesma. Essa vivência da solidez ilusória se estende para todos os aspectos do nosso dia. Pense na transparência de uma janela de vidro em sua casa. Por que a luz consegue atravessar o vidro, que parece tão sólido quanto uma parede de concreto, mas é interrompida por essa mesma parede? A resposta reside na forma como a estrutura fundamental da matéria, em cada um desses materiais, lida com a energia. No vidro, os elétrons estão organizados de tal forma que as partículas de luz, chamadas fótons, conseguem passar pelos espaços vazios entre os átomos e as órbitas eletrônicas sem serem absorvidas, permitindo que a imagem do mundo exterior chegue até nós. Já no concreto, a configuração da matéria é tal que os fótons são capturados e rebatidos, criando a opacidade que protege a nossa intimidade. Vocês conseguem imaginar como seria a nossa rotina se a estrutura da matéria fosse apenas um pouco diferente, tornando as paredes transparentes e o ar sólido como gelo? A nossa relação com o peso e com a massa das coisas também é uma manifestação direta dessa estrutura profunda. Quando você carrega uma sacola de compras ou sente o esforço de subir um lance de escadas, você está interagindo com a concentração de energia que reside no núcleo de cada átomo do seu corpo e dos objetos ao seu redor. Como aprendemos, quase toda a massa de um objeto está comprimida em um espaço que representa apenas uma fração minúscula do seu volume total. Se pudéssemos remover todo o espaço vazio de todos os seres humanos que habitam a Terra hoje, transformando a humanidade em uma massa puramente sólida, sem o vácuo entre os núcleos e os elétrons, toda a nossa espécie caberia dentro do volume de um pequeno cubo de açúcar. No entanto, esse cubo minúsculo pesaria bilhões de toneladas, pois a densidade da matéria fundamental é algo que foge completamente à nossa escala humana de compreensão. A própria vivência do calor e do frio em nossa pele é, em essência, a percepção sensorial do movimento dessas estruturas fundamentais. Ao segurar uma caneca de chá quente em uma tarde de inverno, você sente o calor fluindo para as suas mãos. O que está acontecendo em um nível invisível é que os átomos da caneca estão vibrando com grande intensidade e transferindo essa agitação para os átomos da sua pele. O calor não é uma substância mágica que flui entre os corpos, mas sim a energia cinética de trilhões de partículas minúsculas em constante movimento. Quando tudo parece calmo e imóvel em um quarto silencioso, na verdade existe uma atividade frenética e incessante ocorrendo em cada centímetro de matéria, uma vibração que nunca cessa, a menos que atingíssemos o impossível zero absoluto. Até mesmo as cores que tornam a nossa vida vibrante e bela são o resultado da interação entre a luz e a estrutura eletrônica da matéria. Quando você observa o verde de uma folha ou o azul profundo do mar, o que está acontecendo é uma seleção precisa de energia. Os elétrons em diferentes átomos possuem níveis de energia específicos onde podem habitar.
quando a luz branca do Sol atinge um objeto, os elétrons absorvem certas frequências e refletem outras. A cor que sentimos é apenas a sobra, a energia que a matéria decidiu não aceitar naquele momento. Nossa rotina visual é, portanto, um diálogo constante entre as emissões de luz das estrelas e a disposição interna dos elétrons nas coisas que nos cercam. Podemos sentir essa presença fundamental também no ar que respiramos, embora ele seja invisível aos nossos olhos. O oxigênio que mantém nossas células funcionando e o nitrogênio que compõe a maior parte da atmosfera são feitos dos mesmos prótons, nêutrons e elétrons que formam as rochas e o metal. A única diferença é a densidade e a forma como essas estruturas se ligam umas às outras. O fato de podermos caminhar através do ar, mas sermos detidos por uma porta de madeira, é apenas uma questão de quão próximos os átomos estão uns dos outros e da força das ligações que os mantém unidos. Na escala fundamental, não há uma distinção real entre o sólido, o líquido e o gasoso. Há apenas arranjos diferentes de partículas e campos de força atuando no vácuo. Essa estabilidade do mundo material, que nos permite confiar que o chão estará sob nossos pés amanhã ou que a nossa casa não se dissolverá durante a noite, é garantida por leis quânticas que governam o comportamento dos elétrons. Existe um princípio na natureza que impede que dois elétrons ocupem exatamente o mesmo estado de energia ao mesmo tempo. É essa regra silenciosa e inflexível que dá volume à matéria e impede que os átomos implodam. Sem essa lei, toda a matéria do universo se colapsaria em um ponto infinitamente pequeno e denso em uma fração de segundo. Nossa existência diária, a segurança de podermos deitar a cabeça no travesseiro e sentir o seu apoio, é um testemunho da obediência rigorosa da matéria a esses princípios invisíveis. Mesmo em processos simples como cozinhar um alimento, estamos manipulando a estrutura fundamental da matéria de forma profunda. Ao aquecer os ingredientes, estamos quebrando ligações entre átomos e permitindo que novos arranjos se formem, criando sabores, aromas e texturas que não existiam antes. A química da cozinha é a arte de rearranjar os blocos básicos do universo para satisfazer as nossas necessidades biológicas e sensoriais. Tudo o que consumimos, toda a energia que usamos para pensar, andar e amar, provém da reorganização dessas partículas que um dia foram forjadas no interior de estrelas distantes e agora compõem a nossa biologia. Entender que somos parte integrante dessa estrutura e não apenas observadores externos, transforma a maneira como sentimos a nossa presença no mundo. Não somos seres separados da natureza, mas sim aglomerados complexos e conscientes da mesma matéria fundamental que compõe as galáxias mais distantes. Cada respiração sua carrega átomos que já pertenceram a seres que viveram há milhões de anos ou que fizeram parte de oceanos ancestrais. A matéria é a grande recicladora do tempo, e sua estrutura fundamental é o fio que une toda a história do cosmos em um único fluxo contínuo. Ao encerrarmos este momento de reflexão sobre como o tema se manifesta em nossa vida, começamos a perceber que a simplicidade do cotidiano esconde uma sofisticação técnica e uma harmonia de forças que operam em silêncio para que possamos simplesmente existir. Agora que compreendemos a vastidão do espaço vazio que compõe a nossa realidade e como a ilusão da solidez nos permite caminhar pelo mundo, convido cada um de vocês a mergulhar em uma profundidade ainda maior, onde as regras da lógica comum parecem se dissolver em um oceano de probabilidades e forças invisíveis. Você não acreditaria se eu dissesse que os prótons e nêutrons, que aprendemos a ver como os pilares do núcleo atômico, não são, na verdade, os elementos finais da matéria. Existe um universo vibrante e complexo escondido dentro de cada uma dessas partículas, um reino governado pelo que os cientistas chamam de modelo padrão da física de partículas. Imaginem que estamos diminuindo nossa percepção bilhões de vezes, até que um próton se torne tão grande quanto uma catedral. Ao entrarmos nessa estrutura, descobriríamos que ele não é um objeto sólido, mas sim uma dança frenética de entidades ainda menores e mais fundamentais, chamadas quarks. Os quarks
são talvez os personagens mais fascinantes dessa história subatômica. Eles nunca são encontrados sozinhos na natureza. Eles existem em uma união eterna, mantidos juntos por uma força tão poderosa que desafia qualquer tentativa de separação. Conseguem imaginar uma atração tão intensa que quanto mais tentamos afastar um quark do outro, mais forte a força entre eles se torna, como se estivessem ligados por um elástico indestrutível. Na física, existem 6 tipos de quarks, com nomes que soam quase poéticos em sua simplicidade: up, down, charm, strange, top e bottom. Um próton, por exemplo, é formado pela combinação de 2 quarks up e um quark down, enquanto um nêutron surge de 2 quarks down e um quark up. Essa combinação precisa é o que dá a carga elétrica e a identidade a tudo o que compõe o nosso corpo e as estrelas distantes. Mas para que essa estrutura se mantenha organizada, é necessária a presença de mediadores, mensageiros invisíveis que transportam as ordens das forças fundamentais pelo vácuo. No coração do núcleo, essa tarefa cabe aos gluons. O nome gluon deriva da palavra inglesa para cola, e isso descreve perfeitamente sua função. Eles são os responsáveis pela força nuclear forte, a interação mais poderosa de todo o universo conhecido. Essa força que mantém os quarks unidos dentro dos prótons, e por extensão mantém os prótons e nêutrons aglomerados no centro do átomo, vencendo a repulsão elétrica natural que tentaria separá-los. Sem os gluons e a força que eles carregam, a matéria, como a conhecemos, simplesmente se desintegraria em um piscar de olhos, transformando o cosmos em uma névoa caótica de partículas sem rumo. Enquanto os quarks se escondem no núcleo, os leptons preferem a liberdade das órbitas externas, ou a solidão do espaço profundo. O elétron, que já conhecemos de nossa jornada anterior, é o membro mais famoso dessa família de leptons. No entanto, ele possui irmãos muito mais discretos e misteriosos chamados neutrinos. Isso deixaria vocês incrédulos, mas neste exato momento, trilhões de neutrinos estão atravessando o seu corpo, a sua casa e até o planeta inteiro sem que você sinta absolutamente nada. Eles são quase como fantasmas da matéria, partículas que possuem uma massa tão ínfima que viajam quase à velocidade da luz e raramente interagem com qualquer outra coisa. Eles são produzidos em abundância nas fornalhas nucleares das estrelas, como o nosso Sol, e percorrem o vácuo carregando segredos sobre a vida e a morte dos astros. Para compreendermos como todas essas peças se encaixam, precisamos falar sobre os arquitetos das interações, os bósons de calibre. Além dos gluons, temos o fóton, a partícula de luz que todos nós conhecemos pela sua manifestação visual, mas que na física fundamental é o mediador da força eletromagnética. É o fóton que governa as atrações e repulsões elétricas, permitindo que a química aconteça e que os elétrons fiquem presos aos seus átomos. Existe também a força nuclear fraca, mediada pelos bósons W e Z. Embora o nome fraca sugira pouca importância, essa força é vital para a existência do universo, pois é ela que permite os processos de decaimento radioativo e a fusão nuclear que faz as estrelas brilharem. Sem a força fraca, o Sol não teria combustível para aquecer a Terra e a vida nunca teria tido a chance de florescer. No entanto, por muitos anos, os cientistas enfrentaram uma pergunta que parecia insolúvel. De onde vem a massa de todas essas partículas? Por que um quark tem massa enquanto um fóton é desprovido dela? A resposta para esse mistério profundo surgiu com a proposta de uma entidade invisível que permeia cada centímetro cúbico de todo o universo, o campo de Higgs. Vamos imaginar que o universo não é um vazio absoluto, mas sim preenchido por uma espécie de melado ou oceano invisível e onipresente. Algumas partículas atravessam esse oceano com facilidade, sem sofrer resistência, e por isso não possuem massa. Outras, porém, sentem o arrasto desse campo, interagindo com ele de forma intensa e ganhando assim a inércia que chamamos de massa. A partícula que comprova a existência desse campo é o bóson de Higgs, cuja descoberta no século XXI foi um dos maiores triunfos da mente humana. Sentir a presença do bóson de Higgs é entender que a massa não é uma propriedade intrínseca da matéria,
mas sim o resultado de uma interação constante com o ambiente fundamental do cosmos. Se o campo de Higgs desaparecesse amanhã, todas as partículas fundamentais perderiam seu peso e passariam a viajar na velocidade da luz, tornando impossível a formação de átomos, moléculas ou seres vivos. É a resistência oferecida por esse campo invisível que dá ao universo a estabilidade necessária para que a matéria se organize em estruturas complexas, desde grãos de areia até galáxias espirais. Neste nível de investigação, a distinção entre coisa e força começa a perder o sentido. O modelo padrão nos ensina que o que chamamos de partículas nada mais são do que excitações localizadas em campos quânticos que se estendem por todo o espaço e tempo. Vamos descobrir que o universo é menos parecido com uma coleção de bolas de gude e mais semelhante a um vasto oceano em constante vibração. Onde o campo vibra com mais intensidade, percebemos uma partícula. Onde ele se acalma, percebemos o vácuo. Essa é a base da teoria quântica de campos, uma das descrições mais precisas e abstratas da realidade que já concebemos. Ao percorrermos esses mecanismos profundos, percebemos que a simplicidade do átomo de Dalton foi substituída por uma sinfonia de campos e partículas que operam em uma harmonia matemática rigorosa. Cada quark, cada elétron e cada fóton obedece a leis de simetria que regem o comportamento da energia no nível mais fundamental. É uma estrutura de uma beleza técnica estonteante, onde cada peça tem uma função específica e essencial. Vocês conseguem perceber como o conhecimento evoluiu de uma pedra na mão para uma rede invisível de campos quânticos que sustenta tudo o que chamamos de existência? Embora o modelo padrão seja extraordinariamente bem-sucedido, ele ainda não é a história completa. Ele nos fornece o mapa das partículas conhecidas, mas deixa de fora a força mais familiar de nossa rotina, a gravidade. A busca por uma teoria que una a gravidade a esse mundo quântico de quarks e bósons é o grande desafio da física contemporânea, o próximo degrau na nossa escalada rumo ao entendimento total. Estamos descobrindo que a matéria não é apenas algo que está no espaço, mas sim algo que emerge das propriedades do próprio tecido do universo. Ao encerrarmos este mergulho nos bastidores da realidade, ficamos com a sensação de que cada descoberta nos leva a uma reverência ainda maior pela complexidade e pela elegância silenciosa do cosmos. Apesar de toda a precisão matemática e do sucesso extraordinário das experiências que realizamos nos grandes laboratórios ao redor do globo, a estrutura fundamental da matéria ainda guarda silêncios que desafiam a nossa compreensão mais profunda. O modelo padrão, que descrevemos anteriormente como a grande biblioteca das partículas, é uma conquista monumental, mas muitos cientistas acreditam que ele seja apenas uma descrição efetiva. Isso significa que ele funciona perfeitamente dentro de certos limites de energia, mas pode ser apenas a superfície de algo muito mais vasto. Vocês ficariam incrédulos ao saber que, mesmo com tanto conhecimento acumulado, ainda não sabemos o motivo pelo qual a natureza decidiu organizar a matéria da forma como a percebemos. Um dos mistérios mais intrigantes reside na existência de 3 famílias de partículas. Tudo o que vemos no nosso cotidiano, desde as estrelas até as células do nosso corpo, é construído essencialmente com partículas da primeira família, os elétrons, os quarks up e os quarks down. No entanto, existem outras 2 famílias idênticas em quase tudo, exceto por um detalhe perturbador: elas são muito mais pesadas. Vocês conseguem imaginar o espanto dos físicos quando descobriram que existia uma partícula chamada muon, que é exatamente igual ao elétron, mas 200 vezes mais massiva? Na época, um pesquisador famoso chegou a perguntar quem havia feito aquele pedido, pois a existência de uma cópia mais pesada da matéria não parecia fazer sentido no plano geral do universo. E a natureza não parou por aí. Além da segunda família, descobrimos uma terceira, ainda mais densa e efêmera. Por que o universo precisa de 3 gerações de matéria se apenas uma parece ser suficiente para formar tudo o que conhecemos? Este é um segredo que a ciência ainda tenta desvendar. Não há nada nas nossas equações atuais que exija que existam exatamente 3 famílias. Esse número
parece ter sido escolhido de forma arbitrária pela realidade, e sua explicação fundamental permanece oculta atrás de um véu de incerteza. Outro mistério que nos faz refletir sobre a profundidade da estrutura fundamental é a imensa diferença de peso entre os seus constituintes, algo que os cientistas chamam de hierarquia de massas. Se pudéssemos colocar um elétron em uma balança imaginária, precisaríamos de 350 mil cópias dele para equilibrar o peso de um único quark top, que é o membro mais pesado da terceira família. Essa disparidade colossal de escalas é uma das questões mais abertas da física moderna. Por que as massas apresentam essa hierarquia tão acentuada? No modelo padrão, as massas de todas essas partículas não são deduzidas por uma lógica interna da teoria, mas precisam ser inseridas manualmente, baseadas no que observamos nos experimentos. É como se tivéssemos a planta de uma catedral magnífica, mas tivéssemos que decidir o tamanho de cada tijolo sem saber o porquê daquelas medidas específicas. Essa falta de uma explicação fundamental para diversos parâmetros sugere que a matéria pode possuir uma estrutura ainda mais básica que ainda não fomos capazes de detectar. Algumas propostas teóricas contemporâneas sugerem que o que chamamos de partículas elementares não são, na verdade, os pontos finais da divisão da matéria. Vocês não acreditariam se eu dissesse que as partículas poderiam ser apenas manifestações de estruturas ainda mais fundamentais, ou talvez estados excitados de entidades mais profundas. Em certos modelos matemáticos, a distinção entre o que é uma partícula e o que é um campo de força começa a perder o sentido, sendo substituída por descrições abstratas, onde a matéria surge como uma propriedade emergente de algo que ainda não nomeamos. Vamos imaginar a possibilidade de que o universo funcione como uma série infinita de camadas, onde cada nível que descobrimos revela uma nova hierarquia de estruturas menores. Ao longo da história da física, o que parecia ser o nível mais básico frequentemente se revelou apenas uma camada intermediária. Primeiro acreditamos no átomo indivisível, depois descobrimos o núcleo. Em seguida, o núcleo revelou os prótons e nêutrons, e estes, por sua vez, revelaram os quarks. Isso levanta uma dúvida fascinante e silenciosa. Será que existe realmente um nível final de constituintes fundamentais? Ou a matéria é uma sucessão infinita de segredos que se desdobram para sempre? Talvez o conceito de fundamental seja apenas uma limitação da nossa tecnologia atual e da nossa forma de observar o mundo. Há também o enigma do vácuo quântico, que na escala fundamental está longe de ser um espaço vazio e sem vida. Na verdade, o vácuo é um fervilhar constante de atividade, onde partículas e antipartículas surgem e desaparecem em frações de tempo tão curtas que desafiam qualquer tentativa de medição direta. Esse mar de energia invisível influencia a massa e o comportamento de tudo o que é sólido. É nesse nível que os segredos da matéria se conectam com o destino de todo o cosmos. Quando pensamos sobre os parâmetros que precisam ser inseridos manualmente na teoria, percebemos que, se qualquer um desses números fosse apenas ligeiramente diferente, a matéria não teria a estabilidade necessária para formar as galáxias ou a própria vida. A precisão desses valores é um mistério que beira o filosófico, sugerindo uma harmonia técnica tão refinada que mal começamos a compreender. Vamos descobrir que a própria noção de objeto sólido é apenas uma simplificação da nossa mente para lidar com o mundo. Na escala fundamental, a matéria é mais parecida com uma melodia tocada em um instrumento invisível, onde as notas são as partículas e o instrumento é o tecido do espaço-tempo. Quando a melodia muda, a partícula muda. Esse entendimento nos leva a questionar se a matéria não seria apenas uma forma de organizar a informação fundamental do universo. Algumas das descobertas mais recentes sugerem que a base de tudo pode não ser algo físico no sentido tradicional, mas sim princípios matemáticos abstratos que ditam como a energia deve se comportar. A investigação sobre esses mistérios continua a ser o motor que impulsiona a ciência. Cada vez que detectamos uma nova anomalia em um experimento ou percebemos uma lacuna em nossas teorias,
estamos um passo mais perto de desvendar a próxima camada da realidade. O fato de o modelo padrão não explicar por que as massas são o que são, ou por que existem 3 famílias de partículas, não é visto pelos cientistas como um fracasso, mas como um convite silencioso para a próxima grande descoberta. Estamos vivendo em um momento da história onde a nossa compreensão da matéria está prestes a sofrer uma nova transformação, possivelmente tão profunda quanto a transição da esfera sólida de Dalton para o núcleo denso de Rutherford. Conforme percorremos esses mistérios, sentimos que o chão firme sob nossos pés é sustentado por uma rede de perguntas que ainda não possuem respostas definitivas. A estrutura fundamental da matéria é uma obra em construção, um livro onde os capítulos finais ainda estão sendo escritos pela curiosidade e pela persistência humana. Vocês conseguem perceber como a simplicidade aparente de uma pedra ou de uma gota de água esconde uma complexidade que desafia a imaginação mais fértil? É no reconhecimento dessas lacunas e desses segredos que encontramos a verdadeira beleza da física, pois é o mistério que mantém viva a chama da descoberta e nos convida a continuar explorando as profundezas do universo invisível. A compreensão de que a matéria possui uma estrutura tão refinada e profunda nos leva inevitavelmente a uma nova percepção sobre a nossa própria conexão com o tecido do universo. Ao longo das nossas reflexões anteriores, entendemos que o que chamamos de realidade sólida é, na verdade, um arranjo de partículas e espaços vazios, mas a ciência contemporânea nos convida a dar um passo ainda mais largo em direção à integração total. Você não acreditaria se eu dissesse que a separação que sentimos entre o nosso corpo e o ambiente ao nosso redor é, de certa forma, uma construção da nossa percepção limitada. No nível fundamental, as conexões entre os elementos que nos formam e as forças que regem as galáxias são tão íntimas que a própria distinção entre matéria e espaço começa a perder a sua nitidez habitual. Essa perspectiva moderna se conecta com ideias que colocam os campos quânticos, e não as partículas isoladas, como os elementos verdadeiramente primários de toda a realidade física. Imagine que o universo inteiro não é um palco vazio onde pequenos objetos se movem, mas sim um oceano vasto e invisível de energia que preenche cada fresta do tempo e do espaço. Nesse quadro fascinante, o que percebemos como partículas nada mais são do que excitações localizadas desses mesmos campos. É como se o universo fosse um instrumento de cordas infinito e silencioso, onde uma partícula de matéria surge apenas quando uma dessas cordas invisíveis é tocada com a energia correta. Essa mudança conceitual representa uma das transformações mais profundas em relação às visões clássicas que a humanidade já cultivou sobre a matéria. Quando você sente a brisa no rosto ou o calor do sol na pele, você está vivenciando a interação entre diferentes campos que vibram em frequências distintas, mas que pertencem à mesma unidade fundamental. Essa conexão profunda tem impactos que vão muito além dos laboratórios de física, pois ela redefine o nosso papel no cosmos. Vocês conseguiriam imaginar a magnitude do fato de que os mesmos quarks e elétrons que compõem o solo sob os seus pés foram forjados no coração de estrelas que brilharam e morreram há bilhões de anos? A estrutura fundamental da matéria funciona como uma ponte temporal que une o passado mais remoto das supernovas ao nosso presente imediato. Cada átomo de oxigênio que entra em seus pulmões agora carrega em sua estrutura a memória das pressões e temperaturas extremas do interior estelar. Não somos apenas observadores do universo, somos o próprio universo, manifestado em uma forma complexa e consciente, utilizando os mesmos blocos básicos que compõem as nebulosas mais distantes. O impacto dessa interdependência é visível na maneira como a física de partículas se conecta com a astronomia e a cosmologia. Ao entendermos como os prótons e nêutrons se organizam, conseguimos compreender por que as estrelas brilham e como os planetas se formam. A estrutura da matéria dita as regras da química, e a química, por sua vez, permite a complexidade da biologia. Tudo o que chamamos de vida é uma consequência direta da maneira como os campos quânticos decidiram interagir e se estabilizar. Isso deixaria vocês incrédulos, mas se as forças que mantêm os quarks unidos
fossem apenas 1% mais fracas ou mais fortes, as estrelas nunca teriam se formado e o universo seria uma névoa fria e sem vida de partículas solitárias. A nossa existência depende de uma harmonia técnica tão precisa entre as conexões fundamentais que a sua percepção nos traz um sentimento de serenidade e pertencimento. Além disso, a compreensão dessas conexões permitiu que a humanidade desenvolvesse tecnologias que parecem quase mágicas. Quando você utiliza qualquer dispositivo moderno, como um computador ou um telefone, você está se beneficiando do nosso conhecimento sobre como os elétrons se comportam em materiais semicondutores. A tecnologia é, em essência, a aplicação prática das leis que regem a estrutura fundamental da matéria. Ao aprendermos a manipular essas partículas e campos, conseguimos transformar a luz em eletricidade, o som em sinais digitais e até mesmo observar o interior do corpo humano sem a necessidade de intervenções físicas. O impacto dessas descobertas moldou a sociedade moderna, encurtando distâncias e permitindo que o conhecimento circule de forma livre e contínua. No entanto, é importante lembrar que até mesmo os campos quânticos podem não representar a descrição final e definitiva da realidade. Algumas propostas mais radicais sugerem que pode haver estruturas matemáticas ainda mais abstratas ou princípios universais que precedem a existência dos campos. Essa ideia de que a matéria é uma propriedade emergente de algo mais profundo nos faz sentir a grandiosidade da nossa busca pelo conhecimento. Estamos constantemente descobrindo que o universo é muito mais integrado do que as nossas divisões didáticas sugerem. A distinção entre física, química e biologia é apenas uma ferramenta humana para facilitar o estudo, pois, na natureza, existe apenas um fluxo ininterrupto de energia e informação. Vamos entender que essa rede de conexões também influencia a nossa percepção sobre o tempo. No nível subatômico, as interações ocorrem em velocidades tão altas que a noção de antes e depois se torna fluida. A matéria não é estática, ela é um processo dinâmico. Um átomo em seu corpo hoje pode ter feito parte de uma rocha milenária ou de uma gota de chuva que caiu em um oceano esquecido. Essa reciclagem eterna dos componentes fundamentais nos mostra que a matéria é a memória física do cosmos. A estabilidade que percebemos no mundo macroscópico é apenas a média estatística de trilhões de eventos frenéticos e aleatórios que acontecem no nível invisível. Essa percepção de que tudo está conectado através da estrutura fundamental da matéria nos convida a olhar para o mundo com mais cuidado e reverência. Quando entendemos que não há uma separação real entre nós e a natureza, a maneira como tratamos o ambiente e os outros seres se transforma. A ciência, ao revelar a unidade da matéria, nos ensina uma lição profunda sobre a nossa responsabilidade como guardiões dessa organização complexa. Cada ação nossa, cada pensamento e cada movimento é uma perturbação nos campos que compõem o todo. Vocês podem sentir a importância desse equilíbrio? Conforme percorremos essas conexões, descobrimos que a estrutura da matéria é o fio condutor que costura todos os fenômenos do universo. Desde a queda de uma folha até a colisão de galáxias, tudo segue o mesmo roteiro escrito nas leis da física de partículas. O impacto desse conhecimento em nossa cultura é imenso, inspirando poetas, filósofos e cientistas a buscarem uma síntese que explique a nossa origem e o nosso destino. Estamos aprendendo que a simplicidade do átomo esconde uma complexidade que é, ao mesmo tempo, técnica e poética. Ao encerrarmos esta exploração sobre as conexões e os impactos da estrutura fundamental, percebemos que o universo é uma tapeçaria magnífica, onde cada fio é essencial para a integridade da imagem final. O conhecimento que acumulamos nos permite apreciar a beleza dessa obra, não apenas pela sua aparência externa, mas pela genialidade da sua construção interna. A matéria, em sua essência mais profunda, é o testemunho silencioso de que pertencemos a algo grandioso, organizado e infinitamente fascinante. Ao observarmos a trajetória da nossa espécie, percebemos que a busca pela estrutura fundamental da matéria não é apenas um esforço técnico de laboratório, mas um espelho da nossa própria evolução intelectual e cultural.
Desde os tempos em que os primeiros filósofos olhavam para as estrelas e para a areia das praias, a humanidade sentiu uma necessidade profunda de encontrar uma base sólida para a realidade, algo que desse sentido ao caos aparente do mundo. Essa busca pelo indivisível, que começou com a intuição de que deveria haver um limite para a fragmentação das coisas, moldou a maneira como nos vemos e como nos posicionamos diante do cosmos. Vocês conseguem imaginar como a ideia de que somos feitos de pequenas unidades eternas e imutáveis trouxe um senso de ordem para as civilizações antigas? A proposta do átomo original não era apenas científica, era uma âncora filosófica que prometia que, por trás da mudança e da decadência, existia algo que permanecia. Com o passar dos séculos, essa relação entre a humanidade e a matéria se transformou de uma contemplação passiva para uma investigação ativa e, por vezes, transformadora. A descoberta de que o átomo possuía uma estrutura interna, com um núcleo denso e elétrons em movimento, mudou a nossa percepção de solidez para uma percepção de energia e espaço. Isso deixaria vocês incrédulos, mas essa mudança de paradigma alterou a própria cultura do século XX. A arte, a literatura e a filosofia daquela época começaram a refletir a ideia de que a realidade não é exatamente o que parece ser aos nossos sentidos. Se a matéria é majoritariamente vácuo mantido por forças invisíveis, então a nossa percepção de mundo é apenas uma interpretação biológica de uma realidade muito mais complexa e abstrata. Essa humildade diante do invisível tornou-se uma marca da maturidade científica da nossa espécie. A relação da humanidade com os constituintes fundamentais também se manifesta na nossa incrível capacidade de traduzir o abstrato em ferramentas práticas que salvam vidas e expandem os horizontes da nossa rotina. Quando entendemos que prótons e nêutrons formam o núcleo e que elétrons ditam a química, abrimos a porta para a medicina moderna. Hoje, utilizamos o conhecimento sobre a estrutura da matéria para realizar exames de imagem que revelam o interior do nosso corpo sem um único corte, utilizando campos magnéticos e partículas para mapear a nossa saúde. Essa é a ciência servindo à humanidade no seu nível mais íntimo. Percebam como o estudo de partículas que parecem tão distantes da nossa vida, como os leptons ou os quarks, acaba por se tornar o alicerce das tecnologias que garantem o bem-estar da nossa sociedade contemporânea. Além do impacto tecnológico, existe uma conexão poética e existencial que une cada ser humano à história do universo através da matéria. A compreensão de que os elementos que compõem o nosso sangue, os nossos ossos e o nosso cérebro foram um dia partes integrantes de estrelas ancestrais cria um senso de fraternidade cósmica. Não há um único átomo em você que não tenha uma história de bilhões de anos. Essa percepção derruba as barreiras de separação que criamos entre nós e o restante da natureza. Somos, literalmente, a maneira que o universo encontrou para observar a si mesmo e para tentar compreender a sua própria estrutura fundamental. Vocês conseguem sentir a profundidade desse pensamento? Cada descoberta sobre o modelo padrão ou sobre o campo de Higgs é, na verdade, uma descoberta sobre a nossa própria essência física. No entanto, essa jornada também nos ensina sobre a fragilidade e a impermanência. Ao longo da história da física, o que parecia ser o nível mais básico da matéria, frequentemente se revelou apenas uma camada intermediária. Essa constante revelação de novas profundidades nos obriga a manter uma postura de aprendizado contínuo e de abertura para o desconhecido. A humanidade aprendeu que o conhecimento não é um ponto de chegada, mas um processo de refinamento constante. Mesmo o modelo padrão, com todo o seu sucesso, é reconhecido por nós como uma descrição que ainda possui lacunas, como a falta de explicação para as 3 famílias de partículas ou a origem exata das massas. Essa honestidade intelectual é um dos maiores legados da ciência para a cultura humana. A coragem de admitir o que ainda não sabemos e o desejo incansável de continuar procurando. Socialmente, a busca pela estrutura fundamental da matéria promoveu a colaboração global em uma escala sem precedentes. Grandes aceleradores de partículas são monumentos à cooperação humana,
onde milhares de cientistas de diferentes nações, línguas e culturas trabalham juntos para desvendar os segredos do núcleo atômico e dos quarks. Esses projetos mostram que a curiosidade sobre a natureza da realidade é um traço universal que une a nossa espécie, independentemente de fronteiras geográficas ou políticas. A matéria, em sua simplicidade fundamental, torna-se um campo comum, onde a humanidade busca respostas para as perguntas mais profundas sobre a origem do tudo. A relação com a humanidade também passa pela nossa capacidade de imaginar cenários que desafiam a nossa vivência comum. Quando a física nos convida a simular mentalmente a realidade alternativa de campos quânticos, onde as partículas são apenas vibrações, ela expande a nossa capacidade criativa. Essa ginástica mental nos prepara para lidar com a complexidade em outras áreas da vida, incentivando o pensamento crítico e a busca por soluções inovadoras para os problemas que enfrentamos como sociedade. A estrutura da matéria não é apenas um tema para especialistas. É um convite para que todos nós exercitemos a nossa capacidade de maravilhar-se com o mundo invisível que nos sustenta. Ao olharmos para o futuro, percebemos que a nossa relação com a matéria continuará a evoluir conforme descobrirmos novas camadas da realidade. Talvez um dia confirmemos que as partículas são apenas modos vibracionais de entidades ainda mais profundas ou propriedades emergentes de estruturas matemáticas abstratas. Cada nova descoberta terá o potencial de transformar novamente a nossa cultura, a nossa tecnologia e a nossa visão de mundo. A história da matéria é a própria história da humanidade tentando entender o seu lugar no palco do tempo e do espaço. É uma narrativa de persistência, onde cada passo nos leva a uma compreensão mais clara de que somos feitos de mistérios subatômicos e de uma vontade inabalável de compreender a verdade. Vocês não acreditariam na rapidez com que o conhecimento que hoje parece tão abstrato se tornará a base para as próximas gerações de conquistas humanas. Assim como Dalton não poderia prever os computadores modernos ao imaginar seus átomos como esferas, nós mal podemos imaginar o que a compreensão total da estrutura fundamental nos permitirá realizar no século 22. A matéria é o nosso ponto de partida e o nosso destino final, o fio que tece a tapeçaria da vida e da consciência. Ao meditarmos sobre essa relação, sentimos uma calma profunda, pois entendemos que, apesar de toda a nossa complexidade, somos sustentados por leis simples, elegantes e universais que operam em harmonia desde o início dos tempos. O futuro da nossa compreensão sobre a estrutura fundamental da matéria nos convida a caminhar por uma névoa, onde a luz da ciência ainda está começando a brilhar com mais intensidade, revelando contornos de uma realidade que desafia tudo o que aprendemos até agora. Ao olharmos para o horizonte das descobertas que estão por vir, percebemos que o modelo padrão, embora extraordinário, é apenas o primeiro capítulo de uma obra muito mais vasta e profunda. Muitos físicos contemporâneos alimentam a convicção de que vivemos em uma era de transição, onde as partículas que hoje chamamos de elementares podem em breve revelar uma arquitetura interna ainda mais secreta. Isso deixaria vocês incrédulos, mas existe a possibilidade real de que o que percebemos como um elétron ou um quark seja apenas a manifestação superficial de entidades ainda mais básicas que a nossa tecnologia atual ainda não possui a sensibilidade necessária para detectar. Vamos imaginar que a matéria não seja composta por pontos sem dimensão, mas sim por minúsculas cordas ou filamentos de energia que vibram em um espaço de muitas dimensões. Essa é uma das direções mais fascinantes que a física teórica está explorando para o futuro. Nessa visão poética e técnica, a diferença entre uma partícula de luz e uma partícula de matéria seria apenas a nota que essa corda invisível decide tocar. Se a corda vibrar de uma forma, sentimos um quark. Se vibrar de outra, sentimos um elétron. Essa proposta sugere que a matéria é, na sua essência, uma melodia cósmica e que o futuro da ciência reside em aprender a ler a partitura dessas vibrações fundamentais. Vocês conseguiriam imaginar a elegância de um universo onde toda a complexidade da química e da vida emerge de um único tipo de entidade vibrante? No entanto, para alcançarmos esse entendimento,
precisamos enfrentar o maior desafio da física moderna: a reconciliação entre o mundo quântico das partículas e a força da gravidade que rege as galáxias. O futuro do tema aponta para uma teoria da gravidade quântica, onde o próprio tecido do espaço e do tempo deixaria de ser um palco passivo para se tornar algo granulado ou composto por unidades fundamentais. Alguns modelos sugerem que, em escalas incrivelmente pequenas, a distinção entre matéria e espaço simplesmente desaparece, restando apenas uma estrutura matemática abstrata. Essa ideia de que a matéria é uma propriedade emergente de algo que não é material representa uma mudança de pensamento que transformará a nossa relação com a realidade no próximo século. Outro mistério que ditará o futuro das nossas pesquisas é a busca pela matéria escura. Tudo o que discutimos até agora, cada átomo de cada estrela e de cada ser humano, representa apenas 5% de tudo o que existe no cosmos. O restante é composto por uma forma de matéria que não emite luz, não reflete e não interage com as forças eletromagnéticas, sendo detectada apenas pela sua influência gravitacional. A descoberta da estrutura fundamental dessa matéria invisível é um dos objetivos mais ambiciosos da ciência para as próximas décadas. Vocês não acreditariam, mas estamos cercados por uma substância fantasmagórica que atravessa as nossas casas e os nossos corpos em quantidades industriais, e ainda não fazemos ideia de quais partículas ou campos a compõem. Encontrar a peça que falta nesse quebra-cabeça mudará para sempre os nossos livros de física e a nossa compreensão sobre a origem do universo. As inovações tecnológicas também prometem abrir novas janelas para o invisível. Novos aceleradores de partículas, com circunferências de quase 100 quilômetros, estão sendo planejados para colidir a matéria com energias nunca antes alcançadas pela humanidade. O objetivo é recriar as condições que existiram nos primeiros microsegundos após o nascimento do cosmos, permitindo que novas famílias de partículas ou novas forças da natureza se manifestem diante dos nossos sensores. Essas máquinas monumentais são as nossas naves espaciais para o mundo subatômico, e os dados que elas fornecerão podem finalmente explicar por que existem exatamente 3 famílias de partículas e qual é a origem exata da hierarquia de massas que tanto intriga os cientistas. Além das grandes máquinas, o futuro também reside na simulação computacional. Com o advento dos computadores quânticos, seremos capazes de simular o comportamento da matéria no nível fundamental, com uma precisão que hoje é impossível. Poderemos projetar novos materiais átomo por átomo, criando substâncias com propriedades que desafiam a imaginação, como supercondutores que funcionam em temperaturas ambientes ou materiais tão leves quanto o ar, mas mais fortes do que o aço. A engenharia do futuro será a arte de manipular os campos quânticos para atender às necessidades da civilização humana, transformando a nossa base técnica de forma profunda e irreversível. Existe também uma corrente de pensamento que sugere que o futuro da física de partículas estará intimamente ligado ao estudo da informação. Alguns teóricos propõem que a matéria, em sua camada mais profunda, é feita de bits de informação quântica. Nessa perspectiva, o universo seria um vasto processador de dados, e as partículas seriam os resultados de cálculos fundamentais realizados pela própria estrutura do espaço-tempo. Essa visão de uma realidade informativa e digital nos leva a questionar se a matéria não seria apenas a interface gráfica de um sistema operacional muito mais complexo e abstrato. Vocês conseguem sentir a vertigem intelectual que essa possibilidade provoca? As tendências futuras também indicam que a distinção entre as descrições físicas válidas em diferentes escalas começará a ser unificada. Talvez descobramos que não existe um nível final de constituintes fundamentais, mas sim uma hierarquia infinita, onde cada nível de realidade emerge do anterior em uma dança de complexidade crescente. Essa visão nos ensina que a busca pelo conhecimento é uma jornada sem fim, um horizonte que se afasta conforme caminhamos, sempre nos convidando a explorar novas perspectivas e novas metáforas sobre o que significa existir. Ao pensarmos sobre os riscos dessa jornada, eles residem principalmente
na nossa capacidade de interpretar corretamente os dados que a natureza nos fornece. O perigo de nos perdermos em abstrações matemáticas que não possuem conexão com a realidade física é real, mas é o preço que pagamos pela coragem de investigar as fronteiras do desconhecido. A ciência do futuro precisará de um equilíbrio perfeito entre a audácia teórica e o rigor experimental, garantindo que cada passo dado em direção ao invisível seja sustentado por evidências sólidas. Conforme avançamos para o encerramento desta reflexão sobre o amanhã, sentimos que a estrutura fundamental da matéria continuará a ser a bússola que guia a curiosidade humana. O que hoje chamamos de mistério, amanhã será chamado de fato, e novos enigmas surgirão para manter viva a nossa chama de descoberta. A matéria, em sua paciência eterna, aguarda que sejamos capazes de fazer as perguntas certas para revelar os seus segredos mais guardados. Vocês não acreditariam na beleza do que ainda está por vir, na elegância das leis que ainda não descobrimos e na harmonia do universo que ainda não fomos capazes de ouvir. Estamos no limiar de uma nova revolução, uma era onde a nossa compreensão sobre os campos, as cordas e a informação redefinirá o que significa ser humano e qual é o nosso papel no cosmos. A estrutura da matéria é o fio que nos une ao futuro, uma promessa de que o conhecimento sempre encontrará um caminho para florescer. Ao sentirmos a tranquilidade dessa busca constante, percebemos que o universo é um lugar acolhedor para a inteligência e para o encantamento, onde cada partícula carrega consigo a promessa de uma nova revelação. Ao chegarmos ao final desta nossa longa e silenciosa caminhada pelos alicerces da realidade, convido cada um de vocês a retornar mentalmente àquela pedra que segurávamos no início da nossa jornada. Agora, ao imaginarmos o peso e a textura dessa mesma rocha, a nossa percepção não é mais a de um objeto sólido e mundano, mas a de uma catedral magnífica e vibrante, composta por trilhões de arquiteturas invisíveis que operam em uma harmonia técnica absoluta. Percorremos um caminho que nos levou desde a intuição milenar dos filósofos gregos até as fronteiras mais abstratas da física de partículas contemporânea, e o que descobrimos é que o fundamento de tudo o que chamamos de real é uma combinação majestosa de vácuo, energia e informação. Vocês não acreditariam na profundidade da transformação que ocorre em nosso entendimento quando aceitamos que a solidez é apenas uma ilusão gentil, criada pelas forças de repulsão entre nuvens de elétrons que se recusam a se tocar. Somos, em essência, seres feitos de espaço e de luz, organizados por leis que garantem a nossa estabilidade em um cosmos que está em constante movimento. Nesta síntese de tudo o que exploramos, percebemos que a estrutura fundamental da matéria é o fio condutor que une o micro ao macro, o efêmero ao eterno. Entendemos que o núcleo do átomo, com seus prótons e nêutrons, é um reino de energia concentrada, onde os quarks dançam em uma união inquebrável, mantidos pelo abraço poderoso dos gluons. Sentimos a presença onipresente do campo de Higgs, esse oceano invisível que permeia cada centímetro cúbico do universo, conferindo massa e inércia para que a complexidade da vida possa florescer em meio ao vácuo. É fascinante imaginar que a nossa própria existência física é uma manifestação direta dessas interações silenciosas, uma melodia tocada em campos quânticos que se estendem por todo o tempo e espaço. Vocês conseguem perceber como a simplicidade de um grão de areia carrega em si a mesma sofisticação técnica que sustenta as galáxias mais remotas. A nossa relação com a matéria é, portanto, uma relação de pertencimento e de reverência. Não somos observadores isolados em um palco frio. Somos o próprio tecido da realidade, ganhando consciência e tentando decifrar a sua própria composição. A cada descoberta sobre as 3 famílias de partículas ou sobre as simetrias ocultas da natureza, estamos, na verdade, descobrindo quem somos no nível mais básico da nossa biologia e da nossa física. Essa jornada nos ensina que o conhecimento é uma sucessão infinita de camadas, onde cada mistério resolvido nos prepara para uma pergunta ainda mais profunda e encantadora. O futuro da ciência nos promete revelações sobre cordas vibrantes, matéria escura e a unificação final das forças, mas a essência da nossa busca
continuará sendo a mesma: o desejo humano de compreender a ordem e a beleza que regem o universo. Neste momento de quietude, ao refletirmos sobre a imensidão do espaço vazio dentro de cada um dos nossos átomos, encontramos uma forma de segurança intelectual e emocional. Saber que o universo é organizado por leis estáveis e universais nos traz a certeza de que a realidade, apesar de toda a sua complexidade, é um lugar coerente e harmonioso. A estrutura fundamental da matéria é o testemunho de que a natureza não opera ao acaso, mas sim através de uma sinfonia matemática que permite a existência de estruturas cada vez mais sofisticadas. Vocês podem sentir a tranquilidade que vem com a compreensão de que somos parte integrante dessa ordem majestosa. Cada elétron em seu corpo obedece às mesmas regras que governam o brilho das estrelas, criando uma conexão ininterrupta que atravessa bilhões de anos de história cósmica. Convido vocês a continuarem explorando esses mistérios e muitos outros em nosso canal, onde buscamos sempre mergulhar nas profundezas da física, da astronomia e de todas as curiosidades que o cosmos tem a nos oferecer. Existem muitas outras histórias esperando para serem contadas, jornadas que nos levam desde o nascimento do tempo até o destino final das galáxias, sempre com o mesmo compromisso de transmitir o conhecimento de forma clara, didática e envolvente. A estrutura da matéria foi apenas uma porta de entrada para um universo de descobertas que nunca termina, e cada vídeo que preparamos é um convite para que você continue alimentando a sua curiosidade e o seu encantamento pelo mundo invisível que nos rodeia. É importante perceber que, embora tenhamos falado muito sobre o que é pequeno, a escala do conhecimento não tem tamanho. O que aprendemos hoje sobre os quarks e os campos quânticos muda a maneira como olhamos para as montanhas, para os oceanos e para as pessoas que amamos. A matéria é o elo físico que nos une a tudo o que existe, e compreender a sua estrutura é, de certa forma, aprender a ler a linguagem original da criação. Ao encerrarmos este diálogo sobre a essência das coisas, espero que vocês levem consigo não apenas os fatos técnicos, mas o sentimento de admiração pela sofisticação silenciosa que permite que cada segundo da nossa vida seja possível. O universo aguarda com paciência que continuemos a desvendar os seus segredos, oferecendo-nos a cada passo uma nova visão de sua elegância infinita. Mas antes de nos despedirmos, gostaria de reforçar que a sua participação é fundamental para que possamos continuar esta missão educativa. Se esta jornada pelo coração da matéria trouxe algum novo entendimento ou fascínio para o seu dia, deixa o seu like agora, pois esse gesto simples nos ajuda a alcançar mais pessoas que também buscam o conhecimento. Se inscreva no canal Universo para o Sono para não perder mais vídeos sobre as maravilhas da física e da astronomia, e compartilhe esta história com aqueles que você acredita que também apreciariam este mergulho profundo na realidade invisível. O que é rápido para você nos ajuda imensamente a manter este espaço de aprendizado e tranquilidade existindo de forma contínua e gratuita. Gostaria de lembrar também que alguns links de produtos selecionados irão aparecer na descrição deste vídeo, e se você sentir vontade de adquirir algo através deles, saiba que essa ação apoia diretamente a produção dos nossos roteiros e a manutenção do canal. Cada pequena contribuição é um tijolo na estrutura que nos permite continuar explorando os mistérios do cosmos junto com vocês. Agradeço profundamente pela sua companhia e pela sua atenção dedicada ao longo de toda esta narrativa. Que a compreensão das leis fundamentais traga a estabilidade e a clareza necessárias para os seus pensamentos, lembrando sempre que somos feitos da mesma substância das estrelas e da mesma inteligência que organiza o vácuo. Agora, deixo vocês com a imagem mental daquela pedra inicial, que agora brilha com a luz de trilhões de partículas em harmonia. Que este conhecimento permaneça como uma semente de curiosidade em sua mente, convidando-os a olhar para o mundo com olhos renovados e com um coração aberto para as infinitas possibilidades do saber. O universo é vasto, profundo e acolhedor, e nós estamos apenas começando a entender a sua linguagem. Até breve em nossa próxima jornada pelas fronteiras do entendimento.